tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre mergulho profundo. Afinal, o que é preciso saber para poder mergulhar entre 18 e 30 metros de profundidade? Afinal, quais são os equipamentos necessários para a gente poder fazer um mergulho profundo em segurança? Eu sou Roseli Ronquese do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é um canal de mergulho com cilindro. E para fazer o que a gente ensina aqui, é muito importante que você tenha um curso de mergulho. E se você quer fazer um curso de mergulho, entre no nosso site www.boramergulhar.com.br. Então, vamos começar? E antes da gente prosseguir, eu quero te convidar a conhecer a revista Dive OPS. Vai lá, www.diveops.com.br. E na última edição, na edição número 8, tem uma entrevista minha lá. Acessa lá. Como eu falei, o mergulho profundo, ele é um mergulho que pode ser feito entre 18 e 30 metros de profundidade. Quando você fez o seu curso básico de mergulho, você aprendeu a mergulhar a até 18 metros. O teu treinamento te preparou para ir a uma profundidade de 18 metros. Quando a gente vai a uma profundidade maior que 18 metros, a gente precisa estar preparado fisicamente, em habilidades de mergulho e tem que conhecer também os equipamentos necessários para poder fazer esse mergulho. Além disso, é muito importante que a gente esteja psicologicamente preparado para isso. Por quê? Porque muitas pessoas, quando se deparam com o mergulho profundo, começam a imaginar: e se eu ficar sem ar? E se aparecer um tubarão enorme? E se eu não conseguir enxergar? E se eu não conseguir respirar? Enfim, são fantasmas que aparecem na cabeça da gente quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente não está tão preparado assim. Então, se a gente está bem preparado para fazer esse tipo de mergulho, não tem por que ficar pensando essas coisas, não é verdade? Então, eu vou começar falando para você sobre os equipamentos necessários que vão ajudar a gente a ter um mergulho profundo, equilibrado, confortável e seguro. Mas é importante deixar claro aqui que para fazer um mergulho profundo, você precisa de um treinamento de mergulho profundo. Por quê? Porque esse treinamento vai te preparar para os riscos de um mergulho profundo, os equipamentos necessários para um mergulho profundo, um treinamento junto ao instrutor de mergulho que vai te levar junto com ele para te preparar para essa atividade. Então, não é simplesmente catar os equipamentos e fazer um mergulho profundo. Isso está completamente fora de questão. Então, eu vou começar falando para você sobre o seu suprimento de ar. Primeira coisa, você conhece o seu consumo de ar? Você sabe o quanto você gasta a 10, 15, 20, 30 metros? Você sabe responder se o seu consumo de ar ele vai ser suficiente para você ir a 30 metros e ficar 20 minutos, por exemplo, nessa profundidade? Então, primeira coisa, é necessário que você conheça o seu desempenho embaixo d'água. E para isso é importante que você tenha experiência e tenha esses mergulhos todos logados. E aí você vai pegar esse histórico e vai fazer o seu cálculo de consumo de ar. Eu já tenho um vídeo falando disso, está aqui nesse card, depois você consulta ele e aprende aí então, ou relembra como é que faz o seu cálculo de consumo de ar. Mas falando então, voltando aí a falar sobre equipamento de mergulho. O seu cilindro de mergulho, que é o que vai dar o seu suprimento de ar, ele precisa estar bem abastecido e com ar. Se você vai mergulhar com ar, então você precisa de um cilindro ou de alumínio ou de aço abastecido aí, no mínimo aí a 200 bar, tá certo? Para você poder descer com tranquilidade e ficar o tempo planejado aí do seu mergulho. Mas é muito importante também que você tenha o seu primeiro e o seu segundo estágio do seu regulador, que sejam equipamentos de boa qualidade e que sejam equipamentos balanceados. O que significa isso? Significa que vai facilitar a sua respiração à profundidade, porque quanto mais fundo
mais pressão no ar e mais pressão aí no nosso corpo e a nossa respiração. Um equipamento de mergulho que não seja adequado para o mergulho profundo pode dificultar a nossa respiração, pode fazer com que a nossa respiração exija mais esforço. E para que esse esforço, essa etapa do esforço seja eliminada, o equipamento faz toda a diferença. Então, olha só, eu tenho aqui um regulador cujo primeiro estágio e o segundo estágio, eles são balanceados. Aqui tem um modelo de regulador balanceado. Olha só, eu tenho aqui um botão em que eu controlo o fluxo de ar que eu quero para o meu segundo estágio. E o meu primeiro estágio ele também é balanceado, ou seja, ele atende às demandas de pressão conforme a profundidade. Legal? Muitas vezes, quando a gente vai adquirir aí um regulador, a gente pensa, mas o segundo estágio reserva, ele não precisa ser um segundo estágio de boa qualidade, é uma coisa que espero nunca precisar usar. Mas se você pretende fazer mergulho profundo, é importante que você atente para isso também. Afinal de contas, se o seu dupla está em segurança, você também está em segurança. Então, o seu segundo estágio reserva também precisa ser um segundo estágio de qualidade boa e que atenda a essa demanda. Porque não só para você fornecer o seu ar para o seu duplo, mas caso você precise trocar o seu regulador para o seu regulador reserva, você continua aí em segurança e consiga terminar o seu mergulho de forma tranquila. E aí, você sabia disso? Eu tenho aqui um regulador cujo primeiro estágio e o segundo estágio, eles são balanceados. Aqui tem um modelo de regulador balanceado. Mas afinal, quais são os outros equipamentos que podem colaborar para um mergulho profundo seguro? Veja bem, à medida em que eu desço e a profundidade ela vai aumentando, a minha respiração tem que estar também controlada, confortável, e essa descida ela precisa ser segura e suave. O seu colete equilibrador precisa ser um colete equilibrador de boa qualidade e você precisa conhecer bem o seu colete equilibrador. Precisa conhecer o power, precisa conhecer o botão de inflagem, os botões de inflagem e desinflagem. Precisa ser um equipamento robusto, de maneira que se você precisar subir dando assistência para o seu dupla, esse equipamento ele tem que ter capacidade de levar você e o seu dupla para a superfície em segurança. Outra coisa que é muito importante é você conhecer os D-rings do seu colete, porque você vai precisar clipar outros equipamentos aí no seu colete. Você vai precisar que as tiras do seu colete estejam firmes, os velcros não estejam desgastados, que você consiga, uma vez que fechou todas as tiras, usou todos os velcros, ele esteja seguro e firme do começo ao fim do mergulho. Imagina um colete sem manutenção ou um colete já todo rasgado ou desgastado à profundidade e você ter uma emergência. Isso vai complicar muito a sua vida. Então, antes de ir para o mergulho profundo, atente para o seu colete. Veja se ele está firme e se ele está atendendo a essa demanda. Quais são as condições para as quais a gente precisa ter atenção durante o mergulho profundo? A luminosidade da água, ela atende às suas expectativas? Por exemplo, eu já mergulhei no Caribe a 30 metros de profundidade e a visibilidade também era de 30 metros, era um mergulho sensacional. Mas eu também já mergulhei no Brasil a 30 metros e a água começou a ficar verde, um pouco mais escura, enfim. Como que a gente tem que fazer então para saber se esse mergulho vai ser adequado ou não? Você está preparado para um mergulho profundo que não tenha tanta visibilidade? Psicologicamente, você está preparado para isso? Se você respondeu sim a essa questão, então lembre-se, talvez uma lanterna resolva essa sua demanda, certo? Você vai levar uma lanterna, na verdade você vai levar 2 lanternas,
uma lanterna primária e uma lanterna secundária, uma lanterna menor que você pode colocar no bolso do seu colete ou mesmo clipada em algum local do seu colete, e no momento que você precisar, você vai acender a sua lanterna primária, e essa lanterna primária, uma vez atendendo às suas expectativas, ok. Caso ela dê algum defeito, você pode usar então a sua lanterna secundária, ou se for necessário, você pode usar as duas lanternas. Mas é muito importante que isto te traga conforto e segurança durante o seu mergulho. E esse mergulho profundo que você vai fazer, ele é perto da costa? Ele tem alguma referência visual para que você possa se deslocar e voltar em segurança e sem se perder? Ou você vai precisar de uma bússola de mergulho? Caso você precise de uma bússola, saiba usar a bússola. Leve com você uma bússola de boa qualidade, que você já tenha usado antes, ou pelo menos faça um treinamento aí com a sua bússola, para você não ficar perdido aí durante o mergulho na hora que você precisar dela. A gente tem um vídeo falando de uso de bússola, tá aqui nesse card, tá bom? Então, olha só, utilizar a bússola também exige que você tenha uma boa flutuabilidade. Como que está a sua flutuabilidade? Você precisa fazer um curso de flutuabilidade? Na Bora Mergulhar a gente tem esse curso para você. É um curso feito em piscina, em poucas horas, e que vai ajudar você a resolver essa questão. Até porque, para o mergulho profundo, ter uma boa flutuabilidade ajuda no seu consumo de ar e ajuda na sua tranquilidade também. E o próximo equipamento que eu quero falar para você é a faca de mergulho. Olha só, isso daqui é uma faca de mergulho que a gente pode levar no mergulho profundo para o caso de um enrosco, para o caso da gente querer salvar um animal marinho, para o caso da gente poder precisar também ajudar o nosso dupla, não é? Se o nosso dupla ficou enroscado, a gente precisa desenroscá-lo. Então é uma faca de mergulho que vai fazer com que você possa executar essa ação e aí continuar o seu mergulho sem maiores problemas. Uma outra questão bastante importante para salvar aí o seu mergulho profundo e você ter um bom aproveitamento é a sua roupa de mergulho. Você é uma pessoa que sente muito frio? Você é uma pessoa que sente pouco frio? Busque informações a respeito do local onde você vai mergulhar. Nesse mergulho que eu fiz a 30 metros no Caribe, a água lá no fundo estava 27 graus. Era quente, era calor. Eu sou uma pessoa que sinto pouco frio, então na profundidade a 27 graus para mim era calor. Agora, se você é uma pessoa que sente mais frio, talvez mesmo a essa temperatura você possa sentir um pouco mais de frio, pois lembre-se, a água leva o calor do corpo 30 vezes mais rápido do que o ar. Ou seja, quanto mais tempo você fica embaixo d'água, a chance de você sentir frio é maior. Então esteja preparado. Informe-se sobre o local que você vai mergulhar, se precisa de uma roupa mais quente ou não, e vá bem agasalhado, ou seja, vá com a roupa adequada. Se precisar, coloque luva, capuz, uma nadadeira que tenha bota, também é muito importante porque ajuda você a deslocar aquela quantidade maior de água. Além disso, aquece o teu pé. E aí é hora de você atentar para o lastreamento. Se você sempre usa, por exemplo, uma roupa de 5 milímetros para mergulhar e agora você vai fazer um mergulho profundo aí a 30 metros e você vai precisar de um pouco mais de roupa, ou uma roupa um pouco mais grossa, ou vai usar luva e capuz, tudo isso afeta a flutuabilidade. Então o seu lastreamento vai precisar ser diferente. Faça o teste de lastreamento na superfície, corrija o lastreamento se for necessário e aí sim desça em segurança. E lembre-se, lá embaixo, com o volume de água, talvez o seu lastreamento possa ser até demasiado e comparado ao lastreamento na superfície, mas quando você começa a subir, o seu cilindro ele vai estar mais leve, porque vai ter menos ar, e o volume de água saindo de cima de você ou saindo ao seu redor, você se torna uma pessoa mais leve com a tendência de subir mais rápido. Então, um lastreamento adequado, ele faz toda a diferença no mergulho profundo.
Atente a cada minuto para o seu manômetro. Controle de tempo em tempo o seu consumo de gás. Isso é muito importante no mergulho profundo, pois lembre-se, quanto mais fundo a gente vai, mais a gente consome aquele ar do cilindro. O risco de você ficar sem ar durante o seu mergulho, ele aumenta muito. E lembre-se, fique muito perto do seu dupla. Mantenha contato visual com o seu dupla a todo momento. Comunique-se com o seu dupla, verifique se ele está bem, que é muito importante que ele esteja para poder te dar assistência caso precise e também para poder aproveitar o mergulho. Sempre que você olhar o seu consumo de ar, lembre-se de perguntar para o seu dupla qual que é o consumo de ar dele. Se vocês têm um consumo de ar parecido e já mergulham há um tempo, muito provavelmente, cada vez que você perguntar, o consumo de ar vai ser mais ou menos igual. Mas não deixe de perguntar, porque se o seu dupla tiver com uma diferença de ar muito grande com relação à sua, ou seja, se ele estiver consumindo muito mais ar que você, é importante que você esteja perto dele, porque pode ser que você tenha que dar assistência para ele. Ou se o seu consumo de ar estiver muito diferente do consumo de ar dele, ou seja, se você está gastando muito mais ar que ele, fique atento a isso, porque pode ser que você precise dele, ou pode ser que vocês tenham que realmente terminar o mergulho muito antes do planejado. Então é muito importante para a sua segurança, para a segurança do seu duplo, que vocês estejam aí em sintonia e se comunicando o tempo todo. Por falar em comunicação, tem aí um acessório de mergulho que é importante no mergulho profundo. Que tal você aproveitar e levar uma prancheta para você se comunicar com o seu duplo? Olha só, uma prancheta subaquática permite que você escreva embaixo d'água. Não é legal? Isso daqui facilita muito a vida. Você pode se comunicar numa emergência ou simplesmente usar para anotar o tipo de vida marinha que você viu ou levar o seu planejamento de mergulho na prancheta. E esse tipo de prancheta, geralmente, você consegue acoplar no seu colete. Olha só, né? Em algum local que não vai te atrapalhar, obviamente. E existem outros modelos de prancheta em que você consegue colocar ela aqui no braço e mergulhar tranquilamente. Então, não é legal? Quanto mais preparado você está, melhor o seu mergulho, melhor o seu aproveitamento e mais seguro o seu mergulho. E por último, e não menos importante, tenha um cabo para você descer e para você subir após o seu mergulho. O cabo de descida, ele é importante por quê? Porque você começa a descer de uma forma equilibrada, equalizando os seus ouvidos de uma forma tranquila e até o ponto que você quer. Uma vez que você chegou na profundidade desejada, você solta o cabo e começa o seu mergulho. E ele também serve de referência para você voltar. Quando você está voltando do seu mergulho, a subida ela se torna mais segura também, porque você começa a segurar no cabo, subir de maneira tranquila e devagar e fazer a sua parada aos 5 metros por 3 minutos. Se você não tem muita flutuabilidade ou muita segurança para ficar parado depois de um mergulho profundo, você pode simplesmente segurar no cabo enquanto espera aí os 3 minutos para liberar o seu nitrogênio extra aí. Agora, um fator de segurança que pode contribuir bastante para o seu mergulho ser seguro é você ter um cilindro de reserva preso num cabo aos 5 metros de profundidade com um regulador. Caso o seu ar esteja terminando aí na parada de segurança, você pode trocar o seu regulador pelo regulador que está ali no cilindro, aguardando a sua volta para você poder subir em segurança. E aí, você sabia disso? Você já fez mergulho profundo? Você gosta de mergulho profundo? Conta pra mim, comenta aí, tem alguma informação que você gostaria de saber mais sobre o mergulho profundo? Se você quiser fazer um curso de mergulho profundo, escreve pra mim, www.boramergulhar.com.br. Tchau!